Você diz que está confiante, mas deixe-me te perguntar uma coisa. Você consegue ficar em silêncio enquanto a sala inteira ri de você? Você consegue ser ignorado, desafiado, desprezado e não sair correndo atrás? Você consegue ouvir seu nome distorcido em particular e ainda assim manter a compostura em público? Se você precisa se explicar, você não está confiante. Se você reage quando é testado, você não está no controle. E se seu poder desaparece quando o mundo retira seu aplauso, então você nunca teve poder nenhum. Você o tomou emprestado da aprovação. A confiança não é uma voz, é um vazio, uma calmaria, uma força que os outros percebem sem que você precise provar nada. E o homem que entende isso, que controla seu ímpeto, adia seu ataque e nunca revela seu próximo movimento, é o homem que os outros aprendem a temer, mesmo em seu silêncio. Você foi enganado. Disseram para você falar mais alto, para se expressar, para vestir sua confiança como uma armadura externa. Mas o verdadeiro poder não grita, ele espera, e Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Ele escreveu não para os fracos, mas para aqueles que buscam controle em um mundo projetado para tirá-lo deles, em uma corte de mentirosos, bajuladores, traidores e inimigos sorridentes. O homem que mostrou demais foi o primeiro a cair. O homem que agiu rápido demais foi o primeiro a sangrar. Mas o homem que escondeu tudo, seus sentimentos, seus medos, sua fúria, reinou por mais tempo. Porque a calmaria aterroriza aqueles que não conseguem entendê-la. Então, vou te perguntar de novo. Você acredita que está confiante? Então me mostre o que você consegue conter. Mostre-me o que você suporta em silêncio. Mostre-me o insulto que você não responde, o teste que não te abala. Mostre-me o que você deixa queimar sem reagir. Isso é confiança. Não o homem que está sempre falando, mas aquele que faz todos falarem sobre ele, porque é impenetrável, inabalável e inegavelmente sereno. Isso não é terapia, é estratégia. E se você quer dominar o campo de batalha da atenção das mulheres da ambição, então você deve dominar a característica mais perigosa que um homem pode ter: a contenção emocional, o poder de agir sem ser movido, o fogo que arde sob vidro. Essa é a lei. E hoje vou te ensinar a usá-la como uma arma. O mundo mentiu para você sobre confiança. Disseram que era um olhar, um tom, um volume. Eles te venderam a ideia de que o homem mais alto é o mais forte, que o homem que domina toda a conversa é aquele que tem mais poder. Mas o poder não se impõe. O poder observa, o poder escuta. O poder não preenche o silêncio, ele o utiliza. E os homens mais confiantes que já vi foram aqueles que nunca precisaram anunciar seu valor. Eles entravam nas salas e geravam desconforto apenas com a própria presença. Você foi ensinado a agir, sorrir mais, falar mais rápido, se esforçar mais. Mas o que você não aprendeu, porque isso assusta aqueles que realmente entendem, é a contenção. A arte de esperar, a arte de ficar em silêncio enquanto os outros se afogam no barulho. A contenção não é a ausência de poder, é a acumulação dele. E no mundo de Maquiavel, era o que fazia o rei. Ele advertiu: aquele que é impulsivo frequentemente se arruína. O homem que responde muito rapidamente revela seu padrão. E uma vez que seu padrão é conhecido, sua fraqueza também é. Pense nisso. Os homens que sobem rápido na corte, na política, no jogo de influência, como eles caem? Eles falam cedo demais, revelam demais, reagem quando insultados, se defendem quando acusados, explodem quando desafiados, e nessa exposição emocional convidam seu próprio colapso. Mas o homem contido, ele é de outra espécie, ele é inescrutável. Você não sabe o que o ofende.
Você não sabe o que o motiva, você nem sabe o que ele quer, até já estar preso em sua armadilha. Isso é confiança. Não é o homem gritando no vazio, é o homem que deixa os outros falarem primeiro e depois corta todo o barulho com 5 palavras quando importa. Em seus relacionamentos, a contenção é a forma mais erótica de poder. Você acha que enviar a mensagem primeiro mostra iniciativa. Você acha que explicar seus sentimentos cria conexão. Não, isso cria previsibilidade, remove a tensão. E o que as mulheres desejam não é consistência, elas desejam gravidade emocional. Elas querem sentir o homem que não se intimida, o homem que consegue manter o caos no peito e ainda escolher o silêncio. O homem cuja atenção não é gratuita, não é automática, não implora por retorno. A verdadeira confiança não busca aprovação, ela cria incerteza, faz os outros questionarem o que você está pensando, como você se sente e o que você fará a seguir. E nesse mistério, nesse espaço que você cria ao se recusar a falar, você se torna o centro da obsessão deles. Não porque você implorou por isso, mas porque sua contenção exigiu isso. Você quer vencer esse jogo? Então fique em silêncio, deixe-os falar, deixe-os se apressar, deixe-os se revelarem. E você fica ali calmo, paciente, impenetrável, porque aquele que age por último muitas vezes age da melhor forma. E quem fala menos é quem todos ouvem quando finalmente se manifesta. Se eu tivesse que nomear a característica mais poderosa do homem verdadeiramente confiante, seria esta: contenção emocional. Não charme, não coragem, não ambição. Porque todas essas são visíveis, vulneráveis e muitas vezes superficiais. Mas a contenção é um poder invisível, um poder que não vaza, um poder que não pode ser provocado. É a lei silenciosa por trás de todo homem que domina sem fazer barulho. Você pensa que força é o quanto consegue mostrar. Maquiavel diria que é o quanto consegue conter. O príncipe que pode dominar suas próprias tempestades emocionais, que pode ser ofendido, sem revidar, seduzido, sem perder o controle, encurralado sem demonstrar medo. Esse príncipe não é apenas respeitado, ele é temido. E o medo, quando equilibrado adequadamente, é mais duradouro do que o amor. Em O Príncipe, escrevi: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser os dois. Mas não quis dizer para ser cruel, quis dizer para ser intocável. O amor faz você se explicar, o medo faz com que eles tenham que se explicar para você. E essa inversão, onde os outros ajustam seu comportamento para não perturbar sua calma, é a essência da verdadeira confiança. Não domínio, não agressão, contenção. Olhe ao seu redor. Homens fracos não conseguem se manter. Eles exageram, compartilham demais e se desculpam antes que algo dê errado. Eles mandam mensagens para mulheres que nunca conquistaram sua honestidade. Eles buscam clareza de pessoas que já responderam através do silêncio. Isso não é confiança. Isso é desespero disfarçado de performance. Uma necessidade de ser compreendido, uma fome de ser aceito, um medo de abandono camuflado como abertura. Mas você, se for governar a si mesmo primeiro e aos outros em segundo lugar, deve se tornar como ferro frio sob a seda. Você deixa os outros falarem, você ouve, acena com a cabeça, processa, mas por dentro seu fogo está trancado atrás de aço. Suas reações não são vistas, suas motivações não são reveladas, sua estrutura não é abalada por ruídos externos, caos feminino ou iscas emocionais. Você é quem define o ritmo na sala ao recusar quebrar o compasso. Quando uma mulher tenta provocá-lo e não vê reação, ela sentirá algo mais profundo do que raiva. Ela sentirá seu peso, sua seriedade.
Quando seus inimigos testam você com mentiras, calúnias, teatrinhos, e você não perde a postura, eles começarão a duvidar do próprio poder. Porque a contenção emocional não é apenas disciplina, é dominação na sua forma mais elegante. O homem que se contém, contém o mundo, porque quando os outros agem movidos pela emoção, você responde a partir da posição. Quando os outros agem movidos pela insegurança, você se movimenta a partir da intenção. E quando os outros tentam encontrar seu ponto de ruptura e não conseguem nem sequer localizar seu centro, começam a orbitar ao seu redor, mesmo que o odeiem por isso. Lembre-se disso. Um leão não ruge para provar que é leão. Ele permanece imóvel até que o movimento seja necessário. E quando se move, ninguém confunde isso com fraqueza. A fraqueza tem um som, e uma vez que você aprende a ouvi-la, não consegue deixar de percebê-la. É a mensagem ansiosa enviada 5 minutos depois de ser lida, mas não respondida. É a risada nervosa após dizer algo ousado. É a mensagem de voz longa demais explicando-se para alguém que já parou de ouvir há muito tempo. É o homem que não suporta a tensão, que não aguenta o desconforto de não ser compreendido, de não ser elogiado, de não ser espelhado. E assim, ele preenche o espaço com barulho, palavras, movimento, desculpas e súplicas disfarçadas de comunicação. Esse é o rugido do mortal chamado confiança masculina. Homens fracos pensam que confiança é permissão para falar mais. Mas a verdade é que, quando um homem é verdadeiramente confiante, ele fala menos porque não teme o mal-entendido. Ele não precisa ser resgatado por garantias. Ele não pede validação. Ele é a validação. Cada vez que você abre a boca para explicar algo que não precisava ser explicado, você treina o mundo a vê-lo como alguém incerto. Cada vez que você se justifica para alguém que já o desrespeitou, você ensina essa pessoa a ignorá-lo. E cada vez que você estende a mão para alguém que está se afastando, você confirma o que ela já suspeitava. Você não é o prêmio. Maquiavel chamaria isso de tolice do príncipe descuidado. Em sua desesperada tentativa de conquistar os corações do povo, ele começa a revelar demais. Busca a aprovação deles, expõe suas intenções e, ao fazer isso, torna-se vulnerável, não só ao amor deles, mas ao desprezo, porque nada convida à traição mais rápido do que um governante que não sabe se conter. As pessoas não seguem o homem que implora, elas seguem o homem que espera. Você pode pensar que sua comunicação excessiva demonstra maturidade, que mostra que você está em sintonia com seus sentimentos, que evita mal-entendidos. Mas tudo o que isso faz é destruir a polaridade, acabar com o mistério, drenar a atração e fazer com que as pessoas que você mais quer impressionar se sintam superiores a você. Isso acontece porque só homens que têm medo da rejeição falam sem parar para evitá-la. O homem forte é acusado e não diz nada. Ele é insultado e não reage. Ele é ignorado e não responde às mensagens. Ele vê a história dela online e não se abala, porque entende algo que você deveria gravar na sua mente. Atenção é uma moeda e barulho é inflação. Se todo mundo ouve você o tempo todo, ninguém valoriza o que você diz. Se todas as mulheres que você gosta recebem seu fluxo constante de presença, nenhuma delas sentirá falta da sua ausência. E se você aparece fazendo barulho toda vez que alguém duvida de você, elas nunca vão sentir a força do seu silêncio quando realmente importa. Deixe que questionem seu humor. Deixe que se perguntem se te ofenderam. Deixe que fiquem inseguros por uma vez. Porque quando você se entrega ao barulho, tira dos outros a chance de sentir o custo de desrespeitá-lo. A confiança não explica, ela resiste. A confiança não reage, ela se revela. A confiança não persegue, ela atrai. Então, se você quer ser ouvido, pare de falar.
Se você quer ser respeitado, pare de explicar. E se você quer ser poderoso, pare de se trair com cada ruído que tenta provar que você está bem. O poder não é barulhento, ele não é reativo, ele não anuncia sua presença como um artista de rua esperando aplausos. O verdadeiro poder é silencioso, porque sabe que não precisa de permissão para existir. Ele não se apressa em responder. Não preenche o vazio. Ele deixa o ambiente girar ao redor da sua quietude. A compostura estratégica é o sinal mais claro da autoridade interna. E todo homem que já dominou uma sala, um tribunal, uma mulher ou um reino, dominou a pausa antes do movimento. Quando um homem age sem compostura, ele demonstra fraqueza. Quanto mais rápido você responde a um insulto, mais frágil parece. Quanto mais rápido você reage à pressão, mais facilmente será visto como controlável. Pense bem. Por que você acha que aqueles que alcançam posições verdadeiras de influência, seja nos negócios, na guerra ou na sedução, são tão despreocupados? Porque hesitar nem sempre é fraqueza. Às vezes é o poder avaliando o terreno. Maquiavel escreveu que um governante deve saber quando agir como uma fera e quando agir como um homem. Mas a fera não ruge o tempo todo. Ela persegue, observa, espera. O príncipe que mantém sua posição é aquele que não age até o momento em que isso se torna necessário. E mesmo assim, ele age com precisão, não com paixão. Você pensa que a tranquilidade é passividade. Isso acontece porque você só a viu de fora. Mas o silêncio, quando vem da força, cria desconforto em todos que não conseguem refletir isso. Ele força os inseguros a preencher o vazio, transforma os barulhentos em crianças desesperadas para decifrar sua ausência de expressão. Quando você fica em silêncio não por medo, mas por controle, obriga os outros a revelarem suas intenções enquanto oculta as suas. No jogo entre homens e mulheres, isso se torna letal. A maioria dos homens não sabe ficar em silêncio. No momento em que uma mulher se afasta, eles reagem. Ela ignora uma mensagem e eles enviam 3 outras. Ela retira o afeto e eles começam a dar explicações. E a cada reação, eles confessam algo fatal. Você tem poder sobre mim. Mas o homem que permanece quieto, que não responde, que segue sua vida sem perder o ritmo, se torna uma pergunta que ela não consegue responder. E perguntas não resolvidas, não provocadas, criam obsessão. É por isso que eu digo que o silêncio não é ausência. É dominância disfarçada. É a recusa de deixar o mundo exterior ditar o compasso da sua alma. É a consciência de que nem toda situação exige uma resposta. Às vezes, a reação mais poderosa é não reagir. Porque quanto mais você se mantém composto, mais todos ao seu redor começam a pensar que é você quem segura a espada invisível. Então, permaneça em silêncio quando os outros se apressam. Permaneça indecifrável quando os outros demonstram emoção. Permaneça inabalável quando os outros desmoronam. E quando o momento de atacar chegar, você não precisará levantar a voz. Bastará agir uma única vez e o silêncio falará por você. O poder não é concedido. Ele é desenvolvido através do desconforto, da disciplina, da subtração deliberada das fraquezas. O autocontrole emocional, a característica mais poderosa do homem verdadeiramente confiante, não é algo com que nascemos. É forjado no fogo. É esculpido em você toda vez que resiste ao impulso de reagir. Toda vez que escolhe o silêncio, em vez da autossabotagem, toda vez que deixa a tensão persistir, em vez de aliviá-la pelo conforto dos outros. Para cultivar essa característica, você deve primeiro treinar seu sistema nervoso a permanecer calmo em meio ao caos. Toda vez que alguém o ofender, observe sem hesitar. Quando uma mulher se afastar, deixe-a.
Quando seu inimigo o provocar, deixe-o falar. Você deve construir a musculatura da tranquilidade interior da mesma forma que um guerreiro fortalece o corpo através da repetição sob pressão. Comece deixando o telefone tocar sem atender. Segure a língua nas conversas, não por cortesia, mas para afirmar sua soberania. Suporte o desconforto de não se explicar, mesmo quando cada célula do seu corpo grita por alívio. Essa dor, isso é você dando a luz ao controle. Quer saber por que o silêncio é tão temido? Porque a maioria das pessoas fala para evitar a si mesmas. Elas reagem para evitar a introspecção. Elas se expõem porque ficar em silêncio revelaria o quão inseguras realmente são. Então, quando você escolhe a tranquilidade, você se torna um espelho que elas não conseguem encarar. E isso te torna poderoso. Isso te torna perigoso. Porque agora elas devem lidar com seu próprio caos sem sua ajuda, sem seus pedidos de desculpas, sem sua validação. Maquiavel aconselharia você a desenvolver essa característica da mesma forma que um príncipe afia uma lâmina, não para uso constante, mas para momentos decisivos. Haverá um momento em que sua capacidade de manter a compostura enquanto os outros se descontrolam se tornará sua maior arma. Na guerra, na negociação, na traição, na sedução, é sempre o homem que fala por último, que fala menos, que fala apenas quando está pronto, quem comanda a sala. Agora, como você transforma isso em arma? Você a transforma em arma usando sua presença como uma lâmina. Você entra em uma sala sem precisar explicar por que pertence a ela. Você olha nos olhos dela e não diz nada quando ela te testa, porque seu olhar fala mais do que as palavras dela poderiam dizer. Você não corrige rumores, você os deixa no ar. Você não persegue quem se foi, você faz com que ela sinta sua ausência como uma punição mais profunda do que qualquer insulto. E quando o mundo espera que você reaja, você deixa que ele se desfaça em silêncio. Porque você não é o ator, você é a moldura. Você não é o ruído, você é a tranquilidade que tenta ser perturbada. Você não é o homem que implora por compreensão, você é o homem que se torna tão composto que elas começam a se questionar. Essa característica não é passividade, é uma arma de guerra. É como o leão que espreita antes do ataque, como o general que espera antes do cerco, como o príncipe que reina sem precisar falar. Não é suavidade, é uma forma mais elevada de domínio, uma que não exige atuação, apenas presença. Cultive isso como se sua vida dependesse disso. Porque no mundo de Maquiavel depende. Deixe-me contar a história de um homem que nunca levantou a voz e, mesmo assim, dominava cada ambiente onde entrava. Não pelo charme, nem pela intimidação, mas por uma característica que seus inimigos e amantes jamais conseguiram quebrar: a calma emocional. Ele não nasceu poderoso. Na verdade, começou como a maioria dos homens, reativo, ansioso para provar seu valor, dependente de aprovação. Ele costumava se explicar demais quando acusado, pedir desculpas em excesso ao ser mal compreendido e revelar mais do que deveria na esperança de ser conhecido. E, como era de se esperar, o mundo usou isso contra ele. As mulheres se afastavam assim que percebiam que sua autoestima dependia da atenção delas. Rivais viam suas defesas e o provocavam a cometer erros. Ele acreditava que sua transparência o tornava autêntico, mas na realidade isso o tornava previsível. E previsibilidade é morte no jogo do poder. Mas então algo aconteceu, não um evento, mas uma decisão. Ele parou de reagir. Ele parou de correr atrás, ele parou de tentar ser compreendido. Estudou o silêncio como uma arma, praticou dizer menos até que sua presença pesasse mais que suas palavras. Aprendeu que quem fala demais não é ouvido, mas quem fala por último muitas vezes domina a conversa. Quando traído,
não disse nada. Quando testado, manteve o contato visual. Quando ignorado, desapareceu. Completamente e lentamente tudo começou a mudar. A mesma mulher que o desprezara começou a assistir às suas histórias. Amigos que o tinham como garantido passaram a ficar desconfortáveis em sua presença. Pessoas novas o tratavam com cautela, não porque fosse agressivo, mas porque ele não lhes dava motivos para brincar. Ele se tornou um espelho sem reflexo. Você não podia lê-lo. Você não podia provocá-lo. Você não podia movê-lo, a menos que ele permitisse. E então veio o momento que mudou tudo. Um velho rival que uma vez se gabou por tê-lo superado publicamente, tentou envergonhá-lo novamente numa reunião. A sala ficou em silêncio, esperando a explosão, a defesa, o colapso emocional, mas o homem apenas encarou. 1 segundo, 2 segundos, 5. Então virou-se sem dizer uma palavra e saiu da sala. Nenhuma reação, nenhuma explicação, apenas ausência. E pelo resto da noite, ninguém falou do insulto. Falaram apenas do silêncio, porque o silêncio, quando usado pela pessoa certa, se torna um veredicto do qual ninguém se recupera. Naquela noite, a sala não lembrou o que foi dito. Eles lembraram de como ele os fez sentir. É isso que o poder faz. Ele não discute, ele não debate. Ele simplesmente altera a temperatura de um ambiente ao se recusar a ceder. Este homem venceu não porque reagiu, mas porque mostrou aos outros que não podia ser tocado. E quando o mundo percebe que suas emoções não podem ser manipuladas, não tem outra escolha a não ser respeitá-lo ou recuar. Ele não disse nada e conquistou tudo. Você foi ensinado que confiança é algo a ser demonstrado, mas eu digo agora, a verdadeira confiança é algo que você guarda para si. Não é o que você entrega ao mundo que te torna poderoso. É o que você nega acesso. Suas reações emocionais, suas explicações, seus pedidos de desculpas, sua necessidade desesperada de clareza. Um homem que precisa ser visto é um homem à espera de ser dominado. Mas um homem que pode passar por traições, rejeições e falhas sem hesitar, esse homem já é rei. Deixe que os outros se exponham, deixe que se expliquem, deixe que se desfaçam em barulho. Você não fará isso porque agora você entende. A imobilidade não é passividade, é posição. E quando você age a partir dessa posição, não pede mais poder. Você o impõe silenciosamente. Você não precisa mais ser amado. Você se torna a fonte da tensão, o autor do ritmo, o governante de cada ambiente. Você não tenta impressionar. Quando ela se afasta, você não corre atrás. Quando duvidam de você, você não se explica. Quando testam você, não reage. Porque você sabe que um homem que controla sua expressão, controla o quadro inteiro. Essa é sua vantagem, essa é sua força, essa é sua arma. E o mundo não está preparado para isso. Então lembre-se disso. Grave isso na sua mente. Um leão não ruge ao caminhar, mas todos o ouvem mesmo assim. Se você sente isso nos ossos, se está cansado de ser provocado, quebrado e dominado, se está pronto para se tornar o homem que reina pela presença e não pelo barulho, comente abaixo. Eu estou imóvel. Eu sou temido.